Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos iniciando mais um 100% Talk. Eu sou o Matheus Pimentel e hoje eu estou aqui com meu amigo Marcelo Guzmão. Prazer, gente. Tudo bem? Hoje a gente vai estar recebendo aqui uma referência dentro de um assunto que toca muitas famílias no Brasil e no mundo, é um assunto sensível que traz, por muitas das vezes, a destruição de uma família, mas que existe uma luz no fim do túnel, que sempre tem como reverter. Hoje nós vamos tecer um pouco sobre o assunto de drogas, combate a drogas e entender mais o motivo, entender mais um pouco sobre isso, até para saber como lidar com esse contexto. Estamos aqui recebendo o terapeuta Sandro Barros. Obrigado aí por toda essa recepção aí, já estou à vontade. Estamos bem à vontade, até porque a pré-pauta aqui, a resenha antes já estava rolando. Está no esquenta aqui, já tomei uma água, trouxe a minha mãe aí, a terapeuta Sandra Barros. Hoje estamos recebendo aqui. Cuida das famílias. Que legal. Estamos aqui cuidando da família. Ai, bom demais. E antes, pessoal, quero agradecer ao nosso patrocinador Laboratório Carrion, referência no assunto de exames. Teu petinho também entra no rolo, porque lá eles também têm esse suporte. Podem fazer o exame nos pets. Vamos conversar? Cara, interessante, qual é o nome do Laboratório do Carrion. laboratório? Cara, importantíssimo isso, né? Porque nas drogas a pessoa não faz exame, né? É verdade. Ela marca o exame, não vai, e também não leva o seu cachorro para o exame. Então, assim, vai atrás do exame, você que está limpo agora, está sóbrio, saiu do consumo, busca esse laboratório aí, faz o exame. Porque uma coisa é marcar, uma coisa é ir para o exame que você marcou, né? E tem um É o exame, compromisso, né? e tem um exame para prevenir, que também é importante ter um exame para manutenção, Sim. né? Prevenção, né? Para não ter, né, nenhum tipo de problema. E aquele que já descobriu ali o diagnóstico, que precisa fazer o exame para saber como que tá, né? Se teve um tumor, se não O teve. que houve, né? Então a prevenção é a melhor solução. Isso aí, ó. Minha avó já dizia, é melhor prevenir do que remediar, né? Pois é. E foi assim que tudo começou, as minhas palestras, né? Aquela minha câmera, né? Tá, então, o que acontece? A prevenção é a melhor solução. E eu achei esse nome num carro, cara. Eu tava no trânsito. Passando o carro? Passando o carro, eu li, Caramba. tipo caminhão, né? Aquelas placas de caminhão. Eu falei, caraca, a prevenção é a melhor solução. Fiquei pensando 2 dias. Falei, cara, essa frase é curta, E tem Impactante. importante, forte. E realmente eu fiquei pensando em várias soluções que não fosse a prevenção, para ver o contexto da frase. Falei, a prevenção é a melhor solução. Não, deve ter alguma coisa melhor. Aí comecei a ficar pensando, né? E aí realmente não achei. Realmente a prevenção é a melhor solução. E aí virou o nome da minha palestra, né? Hoje eu faço palestras aí pelo Brasil com esse nome, a prevenção é a melhor solução, que vai ser amanhã, né? Mais uma que vai estar acontecendo. lá em Araruama, se você estiver por aí, em Araruama, Praia Seca, amanhã de manhã, vai estar o Paulo Cintura, vai estar eu, vai estar o Matheus, e aí a gente vai estar lá. Vai ser bom demais. Vai, pô, porque a gente vai levar mensagem. É importante levar de uma forma alegre também, não é só levar a mensagem, é como você leva a mensagem, né? Igual eu, na escola, a gente reclamava às vezes dos professores, mas o cara era cheio de diploma. O problema é que ele não sabia passar o conhecimento, sabia levar a mensagem, justamente isso. Não, e isso tem também na dependência química. Às vezes os pacientes que sabem muito, eles têm dificuldade de vencer a droga, porque eles sabem tanto que eles não conseguem largar as drogas. Eles têm diplomas daqui até Fortaleza, entendeu? Formado em Harvard, não importa, entendeu? Mas uma coisa é você ter o conteúdo técnico, né? De diplomas, de estudos, tal. Uma coisa é você na prática ali e assim, ajustar o como você vai passar o que você sabe, né? Essa é a questão também, né? Não adianta só saber. Precisa passar o que você sabe. Porque se você também não souber passar, o que adianta? A pessoa não vai receber, entendeu? E tem que passar, assim, desculpa. Não, pode falar. Tem que Aqui é bate-papo. passar de uma forma diferente para cada um. Porque não são todos que têm que passar igualzinho, como fosse... Cada caso é um caso, né? Nós não somos uma máquina, todo mundo igual. Cada pessoa é uma indivíduo, pessoa. né? Só, né? Tem uma frase muito importante que eu li num livro, cara. Acho que eu tô com 50, vou fazer 51.
Uma boa ideia. Pô, Uma boa parece, ideia. graças Uma boa a ideia. Deus, uma boa Uma ideia. boa ideia sem ter essa ideia, né? Pô, uma boa ideia sem ter essa Sem ideia. ter. Verdade. Vou fazer 51. Porque realmente 14 anos limpo deu uma mudada, né? Eu agora cuido, né, de mim, antes eu não cuidava, né? Era um desleixo mesmo, porque o consumo faz você se abandonar, né? Você se abandona. Então, eu me abandonei, então eu estava com 35 anos com cara de 80, né? Então agora eu tô com 50 com cara de Cara mais de jovem. E tem uma frase dessa época que era assim: nada é tão desigual igual a tratar as pessoas desiguais, entendeu? Assim, nada é tão desigual igual tratar as pessoas desiguais de forma igual, entendeu? Entendi. Então, cada caso é um caso. Quando eu pego a pessoa, eu vou e tento entender como que é a criação dela, qual é o clima que ela mora, é frio, é calor, como que são os pais dela, né? Como que é o comportamento dentro do ambiente familiar, Qual é o contexto pô, social tudo que ela está para inserida? depois achar uma A estratégia. estratégia. A minha mãe também é assim, né? É. Ela age também com estratégia. A senhora fica mais com a mãe, com a família. Como é que é o trabalho da senhora? Eu acalmo as mães, porque só entende de lágrimas quem já chorou. Então, É, como eu já fiquei com meu filho 20 anos, verdade. então eu não Pegou uma sabia se ele ia experiência, né? voltar para casa, se eu ia ter o filho vivo mesmo, né? Então, cada noite daquela, enquanto você não escuta o barulhinho da chave na porta, você não sabe se ele vai chegar. Então, são muita escuridão, né, que os pais vivem. E como a gente que é pais e mães não usa droga, eles estão anestesiados. E nós? Nós não Não tá. estamos. Estão na Então, a realidade gente ali, né? sofre E 24 de horas. tratar as pessoas iguais, É desafiador. né? E as pessoas não são, né? Cada um tem Sim. seu DNA, é muito desigual. Então, assim, é isso que é importante. Cada caso é um caso. Minha mãe, ela me resgatou com uma pergunta. Uma pergunta. A droga joga para cima e depois joga para baixo. Então é uma gangorra emocional, né? Ou você está no consumo ou você está no cansaço. Ou você está usando, bebendo de segunda a quinta e depois você fica mais uma semana no departamento médico, né? Comendo, dormindo, se recuperando, para usar de novo, né? O corpo fica muito debilitado. E quando eu estava debilitado, me contorcendo na cama, chorando, me vendo como o último, né? O último cara do universo, assim, no sentido de que eu era um zero à esquerda, né? Porque você fica se rastejando igual uma lesma mesmo, igual um Se bicho, deprime, né? né? A pessoa Se se deprime, deprime. né? Porque quando você usa, você se sente o Superman. Quando você está lá embaixo, você se sente, né, um lagarto, assim, né? Se você fica se rastejando. Quando eu estava me rastejando, minha mãe chegou no momento certo, olhou para mim, não deu sermão, porque se me desse sermão ia ser um problema, não é a estratégia certa. Você que é mãe, não vem com sermão para o seu Não filho. é. Não vem com Eles sermão. não querem ouvir isso. Identificou, minha mãe identificou. Minha mãe chegou com um tom bem aveludado, né? E falou: filho, o que você perde de se tratar? Uma pergunta. Filho, o que você perde de se tratar? Mas ela falou de um jeito tão carinhoso, tão aveludado. Que mexeu. Pô, minha mãe tocou, eu falei: é mesmo, mãe. Virou a chave, né? Perde, eu Virou não a perco, né? Realmente eu virei a chave. Ali eu levantei e falei: vamos. Se eu fosse brusca, falasse, não, você vai agora, porque nós Porque vamos. eu acho que a Entendeu? maioria das mães, por ter passado por isso muitas vezes também, deve entrar num desespero É. de causa ali, acaba sendo mais grossa também, mais Perde a incisiva ali paciência. com o filho, Isso. perde a paciência e Mas tal. sabe por quê? Por causa da doença da codependência. O dependente é dependente, o codependente é dependente do dependente. Então, quer dizer, o filho vai atrás da droga, a mãe vai atrás do filho. Então, ela não sabe lidar. Então, eu costumo falar que a família quer ajudar e acaba atrapalhando muitas vezes. Ela quer apagar o incêndio, na hora de pegar o balde de água, ela pega o balde de álcool. Ela prejudica. Incendeia mais o Ela negócio. coloca fogo no parquinho, pega né? gasolina. Joga gasolina para apagar um fogo que não Aí que apaga, não né? apaga nunca. E É aí, falta de experiência, falta de estudo, né, que vocês dois têm. que é uma Vocês doença. sabem lidar também com isso muito bem hoje em dia. A gente descobriu que é uma doença, né? A dependência química é uma doença física, mental, emocional e espiritual. Por que ela é física?
ela é física por causa da compulsão. A pessoa tem a compulsão da droga, então ela larga a mãe no hospital, larga a avó na feira, ela larga o trabalho, ela larga a namorada, o filho com fome, ela larga tudo e todos por causa da compulsão que pede mais uma dose, mais uma dose, mais uma dose. Por que ela é A fissura, mental? o vício ali, né? Da pessoa Vício. querer ir atrás ali e tal, não conseguir Aí a parar. dose é mais forte do que ele, como pai, ir lá cuidar do filho, Sim. saber que a mãe está esperando, que o filho está no videogame lá esperando o pai e o pai não chega. Isso é a Então, parte uma coisa física, né? Isso é a bem parte física. desafiador, né? Bem Que a séria, né? droga é mais forte. Mais Tem a forte parte nesse disso ponto, do porque lado. você fica refém. Ficar refém. Né? Aí a Fica parte refém. mental. A parte mental, eu falei a parte física, né? A parte mental é a obsessão, né? É a frequência de pensamentos. Mais uma dose não vai dar nada, você vai melhorar. Quando você usa, você se arrepende. Mas aí você fica com essas frases. Imagina dentro da sua cabeça, vindo pensamentos assim, só uma dose, você tem dinheiro, vai ali na gaveta, pega o dinheiro, só mais uma dose. Aí você tem a parte mental, que é da obsessão, né? A física é a compulsão. A emocional, as gavetas emocionais ficam totalmente confusas. A sua emoção fica em colapso. Você não Então, consegue distinguir o que você não sabe mais o que é Por o isso, quê. né, entendeu? Sam, que aí vocês, se está no uso de droga, começa a querer vender coisa dentro de casa. Porque sem a droga não vai ficar. Ainda tem uma coisa pior, porque eles chegam a ver que eles vão ser queimados no pneu, eles têm a certeza daquilo, E volta lá. aí eles voltam para casa e chegam em casa e quer aquele dinheirinho para voltar, aquele medo que deu, que ia ser queimado, e a pessoa fugiu no Ele momento, esquece. aquilo apaga o cérebro, Apaga ele na volta no cabeça. mesmo lugar, Sim. vai estar lá os 5 homens ou 6 esperando e eles vão morrer, Vou morrer. porque não tem como. É porque, na verdade, Eles ficam, quem vai matar eles no pneu ficam bravos, porque perderam eles. Mas se eles voltarem, não tem solução, né? Aí tem a Então, parte emocional, aí tem a parte, bem complicado. tem a parte emocional. E tem a parte espiritual, né? Que a parte espiritual é do egocentrismo. Ou seja, o mundo gira em torno de quem usa. Todo mundo tem que ficar fazendo as vontades dele, né? É o famoso livro que existe chamado Rei Bebê. É o reizinho da casa, né? Então, ele que decide tudo, ele que decide os programas. Eu me lembro que na época do consumo, não sei se minha mãe se lembra disso, foi muitas questões, mas teve um dia que eu estava bêbado à tarde, porque quando não tinha droga de escolha, eu ia para o álcool. Por isso que eu digo, né, eu e minha mãe, que o álcool é o chefe da quadrilha das drogas. Não é o crack, não é a cocaína, o vilão é o álcool. Porque o álcool é a porta de entrada, né? A parte pré-frontal rebaixa e afeta o que a gente tem de mais importante. O que é? O poder de decisão. Então você viaja para onde você não quer ir, você sai com a pessoa que você não quer sair. Com álcool, você pode ver uma pessoa muito bêbada, você leva ela para qualquer lugar, né? Ela não diz não. Ela pode dizer não de primeiro, depois ela diz sim, 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 sim. Se elas não sabem dançar, elas começam a dançar. Se elas querem ver um menino bonito e tudo, mas não tem coragem de chegar. Mas se elas beberem, elas vão lá e chegam nele. Segundo Verdade. Ou ele chega nela. teve uma palestra Verdade. de um médico que ele falou que a pessoa vai do inferno para o céu em um gole. Um gole de uísque, verdade. né? Ela chega em casa tal. E aí ele costuma falar de ajuda, né? Que aí ele faz uma metáfora do cavalo, que ele pega o cavalo e leva até o lago, mas o cavalo bebe água se ele quiser. Ou seja, é o que a gente faz aqui. A gente está trazendo aqui uma mensagem de esperança, né? Inclusive, quem precisar de ajuda, pede ajuda. É um ato de coragem e sabedoria. Pega meu Instagram, @terapeuta Sandro Barros, fala, me ajuda. Não tem dinheiro, vai para o Domingo Social. Eu tenho um projeto gratuito. Então não tem desculpa, Não tem. entendeu? Eu não tenho dinheiro, ele deve ser caro porque ele atende. Como que esse projeto né? aí, aproveitando que você falou sobre esse projeto que é o Domingo Você Social, fala, perguntar alguma coisa, né? Não, é justamente isso que você tocou no assunto, que o álcool é a porta de entrada. E qual a sua opinião sobre a maconha, que a gente também tem essa... É porque é um ditado popular, não, a maconha é a porta de entrada, a maconha é a porta de entrada. Mas qual é o ponto de vista? Porque hoje distinguiram, né? A maconha recreativa da maconha medicinal. Sim, Sendo que na bucha, maconha é maconha. sim, A única coisa, porque a medicinal é a cannabis. sim.
que não é a maconha, Que é o canabidiol, que não é é o isso? canabidiol, Que faz remédios, faz pessoal remédio, de autismo, tem a autismo, sua né? finalidade, Com mas não é a câncer. maconha. Tem a sua finalidade. O como remédio. cannabis tem, mas Sim. a maconha em si, Então, eu costumo ficar neutro nisso, né? Por quê? Pelo seguinte, foi boa pergunta, porque é importante, né? Eu sou um cara que eu sou doutor em usar maconha. Eu fumei maconha há 20 anos, né? Eu tenho PhD, mestrado e doutorado na não, maconha, isso é bom, a né? gente Fumava 10 conversar. baseados por dia. Sim. 20 anos, né? Então eu fiquei 20 anos nas drogas, tive 3 overdoses, tentei o suicídio, graças a Deus eu não consegui, fui fracassado nesse ponto, ainda bem, mudei de ideia em cima da hora e fugi de várias questões, né? Quase fui morto no morro e fugi dessas questões todas. Então, o que acontece? Quando eu decidi que o sucesso é uma decisão, eu Sim. tomei uma decisão, depois da pergunta da minha mãe, o que você perde de se tratar? Eu falei, sabe a pergunta? Filho, o que você perde? Aquele olhar de mãe, né? Aquele jeito de mãe, aquele Carinhoso. cheiro de mãe, É. falando, filho, o que você perde de se tratar? E ali eu tomei uma decisão. O sucesso é uma decisão. Beleza. Só que eu tentei meio que articular isso, que eu falei assim, pô, mas acho que eu vou ficar só com a maconha. Sim. Porque maconha é aquela coisa, recreativa, é um baseadinho. Não faz tão mal, assim, Não tal. faz tão mal, não sei o quê. Eu pensei nisso, porque eu era muito apegado com a maconha. A droga, assim, de todas as drogas que eu usei crack, eu usei cocaína, eu tomei ácido, eu tomei êxtase, eu tomei MDMA. Eu só não tomei na veia. O special K de cavalo. Eu era um suicida diário, né? Ambulante, andando. E aí, eu não tomei heroína na veia porque fiquei com medo de pegar AIDS. Só por isso, não foi por causa da heroína. Foi porque eu fiquei com medo de pegar AIDS. Muita gente na minha época, que eu sou de 73. Aham. Então, quando eu tinha 20 anos, é 93, anos 90. Anos Muita 90 gente é morreu muita por causa de gente. AIDS. Muitas pessoas. E aí, eu fiquei com medo de pegar AIDS, né? Então, eu não usei. Mas eu tentar fugir de mim mesmo e continuar com a maconha. Porque eu era muito apegado com a maconha. Eu não fazia nada sem a maconha. Qualquer lugar que eu ia, eu tinha que estar com baseado na meia, Sim. e praia e tal. E eu não sei se eu tô errado ou não, mas as pessoas que fumam, elas defendem muito a maconha. Eu né? era advogado O da cara que é maconha. advogado da Eu maconha. era advogado da A maconha. pessoa acaba... Queria me irritar, falar mal da Problema maconha. e tal, Mas falar mal da maconha me deixava nervoso. E eu ficava, tá maluco, não sei o quê. Até porque, Sandro, quando você parou todas as drogas, porque você parou de uma vez só, não foi primeiro uma, depois outra, foi o cigarro, por O exemplo. cigarro demorou um pouquinho. Demorou Sim. 2 meses. 2 meses. pelo E menos. aí todo o resto foi em uma semana ele resolveu parar. Então foi muito rápido. Então, aquele vício que ele tinha da maconha, que parou, fez ele ficar uma pessoa diferente. Durante 2 anos, ele não sorria, Perdi o humor. não era Meu alegre, humor foi afetado. ele era sério, ficava sempre triste. Eu sou um cara divertido, né? Não combinava, hoje ele é normal. Como Eu quero ser, eu chegava com voadora. O que é? Tá perguntando que oração porque eu não sou relógio. Que tal? Não, Mas é porque é tava abstinência, fora, né? né? É a fissura. né? Eu tô aqui Agora nesse ele ponto. hoje é mais alegre do que quando usava. É. E não tem a droga para fazer ele ser Mas é alegre. abstinência, entendeu? A fissura deixa a pessoa Levou irritada, 2 anos. entendeu? Eu pensei, acho que ele não vai mais voltar aí. Não, né? graças a Deus. Mas eu prefiro ele Mas sem é, mas sem, né? E você, É verdade, é igual a pessoa que está assistindo. Então, inclusive você, que está limpo há 2 anos e não está entendendo, pô, minha vida piorou. Não, realmente piora nesse sentido para melhorar. Perguntei porque eu vi um estudo muito legal. A UFRJ aqui no Rio de Janeiro descobriu uma planta chamada Trema micanthra, que tem também o cannabis, então não tem o THC. Então, porque o canabidiol, ele tem a sua finalidade, ele tem o seu emprego para autistas, ele tem um Ele propósito, não come, né, para abrir o apetite. ele tem o seu propósito, mas não necessariamente você tem que ser dependente de uma maconha que tem um THC, que pode ser a porta de entrada. Isso, se Que tem pode- outra planta. E tem uma frase, melhor cara, coisa. tem uma frase muito legal que eu coloquei no meu Instagram, bombou, que a cocaína destrói o império. A maconha não te deixa construir um. É verdade. Entendeu? É. Porque o que acontece? Qual é uma característica da maconha? E eu que fui advogado da maconha sei disso, né? Usei.
vivi na pele, né? A experiência vale mais que o diploma, né? Sem Com dúvida. certeza. Né? Não que o diploma não vale. Não, né? mas Eu você estou no ter 8º vivido período na de pele. psicologia, estudo psicologia, né? Lá eu aprendi uma informação muito É porque bacana. você já fez na prática, agora você está na teoria. Agora estou né? na teoria, a parte técnica. Aprendendo a É ter verdade. E é legal. Lá na faculdade eu perguntei lá para os professores, né? Eu pego os conteúdos e uso também no Instagram, repasso o que eu aprendo, a diferença de emoção e sentimento, eu aprendi na faculdade. Nós temos 50 mil pensamentos por dia, só 6 mil, 6 mil faz sentido. Os 44 não faz, né? Ou 46 que não faz, ou 46 ou 44. Então, assim, a gente precisa identificar qual o pensamento que tem fundamento e qual que não tem, entendeu? Então, assim, eu aprendo algumas coisas, mas a minha experiência é o que fala muito, né? É o que me dá esse diferencial hoje com os pacientes. Os pacientes falam assim, pô, eu quero um cara que viveu isso, né? Não quero Sofreu na só o pele, cara que né? estudou. Ah, Né? Só que o cara que estudou. Então, agora, como eu estou estudando sobre isso, então eu estou juntando os diplomas, a parte técnica, com a experiência. E a minha experiência diz que 20 anos de maconha, né, 10 baseados por dia, eu não vivia sem, cara, a maconha dá uma preguiça mental. Né? Muita coisa que eu deixava para fazer para depois, de não procrastinação, né? A Porque- pessoa fica fazia. Eu fiquei procrastinando. Né? especialistas em obras inacabadas. Né? Começava e não Nada terminava. terminava. Começava Academia no na estudo. segunda, terça eu já desistia. Nada dava certo. Eu me lembro que o DRT como ator, eu tinha direito de tirar, né? Porque eu me Sim. formei em teatro, em ator. Eu demorei um maior tempão para pegar esse Muitos DRT. anos. Depois que eu fiquei sóbrio, eu fui lá e resolvi em 24 horas, o que eu adiei anos, entendeu? Por quê? Porque a maconha causa essa preguiça mental. Ah, vou deixar para depois. Mas, assim, eu anotava, né? Eu anotava à noite, falava, não, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas na hora de fazer, eu não tinha essa força. Às vezes a gente põe na cabeça, não, droga é aquilo que define e tal. Às vezes isso pode ser um atraso de vida. Às vezes não precisa estar numa situação de um crack, que a gente vê muito aí de Cracolândia. E, Sim. pô, vi uns vídeos dos Estados Unidos, a galera usando ópio, parecia zumbi. Zumbi, né? Parecia Verdade. Tem o zumbi. K9, né? Pois Também. vira um zumbi. Tem o zumbi. Às vezes a droga não chega nesse ponto, mas É. chega no ponto, como você disse, do retardo. Do Está retardo. atrapalhando a sua evolução. E a maconha também causa esquizofrenia, né? Eu estava Ainda conversando tem com o isso. dono da clínica aí, eu sou amigo de vários donos de clínica, o que tem de menino jovem, esquizofrênico, que atravessou o espelho, ou seja, eles não voltam mais Meu Deus. e moram na clínica para sempre. A mãe tem que ficar pagando clínica até ele morrer, porque ele não tem. A parte cognitiva dele foi comprometida. Então a parte do psique foi partida. Entendeu? Então eles não voltam Não tem mais com saúde recuperação mental. mais, Acabou né? a saúde Acabou. mental. Acabou. Já Aí como que vai usar Não tá. carro, viajar? não tem Então, como. por que a professora. Eles não sabem nem o nome deles, porque eles não como. conhecem. Ficam fora nem da quem caixa, é. praticamente mesmo, né? Ficam A completamente pergunta que out. É como se fosse, acho que, um mal de Alzheimer, né? Porque a pessoa Não sabe o lembra que está sabe acontecendo. quem é que é a mãe. Quem sofre é quem está ao redor, Quem né? tá ao Mas quem está redor. sofrendo, quem está passando por aquilo A ali, pergunta que eu acaba nem faço é o sabendo. seguinte: por que a pessoa protege carro, casa, roupa e não protege a saúde mental? Saúde mental, sem a saúde mental você não faz nada, você não anda de carro, você não usa roupa, Não anda de bicicleta. você não faz nada, entendeu? Então a É o saúde mais mental. importante, eu acho, né? A saúde mental, eu acho que é a coisa E mais depois da importante. pandemia ficou em evidência. Você vê que a área da psiquiatria está crescendo Tá muito. muito. Psicologia, Psicologia demais. Pô, demais. não era normal tu conversar, pô, qual é o teu psicólogo? Hoje já se tornou uma coisa É. normal. Ah, não, o meu psicólogo é tal, indica, e virou normal. E foi tudo mais depois da pandemia. Depois da né, pandemia. Que aumentou. Que Porque as potencializou. famílias Né? começaram também a brigar entre si, separar casamento, né? É verdade. Ninguém se aguentava. Tava mais. É verdade. Eu acho que era isso. Convivência muito próxima, o pessoal Eu deu acredito que muita a profissão atrito, do psicólogo teria que ter desde quando a criança tem 5 anos. Né? Que é Já na quando escola, começa. Já começa com Devia aquelas ter. questões, né? Desde Para a começar a escola. identificar o comportamento. É muito interessante essa informação, né? A diferença de emoção e sentimento. Né? A emoção é algo repentino. Ou seja, você está dirigindo, o cara te dá uma fechada, aí você reage. Né? Você xinga, Chega a ser bate tipo um boca. instinto. É, tipo um instinto. É, Você- tem. uma Você coisa- acelera a emoção o carro, você reage. bater na pessoa. O sentimento, ele é construído. Ou seja, se todo dia você lembrar daquela batida e xingar o cara, virou um sentimento. É um músculo, né?
Como você Você vai vai malhando todo dia aquilo dali e tal, mas É. mentalmente, né? Isso. Então, o constrói. sentimento, qual o sentimento que você que está do outro lado assistindo É. está construindo na sua vida, né? É. Sandro, chegou uma situação para você tratar. Como é que é o seu processo? Como é que é feita a sua abordagem? Porque a gente estava conversando aqui antes que tem um contexto familiar, tem um contexto, não é só unicamente o paciente. Então, como é que é esse teu processo, esse teu acompanhamento? Antes de te falar, eu tenho uma frase que eu gosto muito para não esquecer: usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Ponto. Você paga para sofrer com a ilusão de ser feliz. Bela frase. Essa aí, de tanto verdade. pensar, eu falei, cara, essa frase é uma frase que eu vivi na pele, né? Porque você coleciona prejuízos. Quando minha mãe falou da mente, que você esquece os prejuízos, né? Que foi o que aconteceu comigo, eu fugi de uma morte e depois eu quis pegar dinheiro com ela para ir lá usar droga, onde eu ia morrer, para morrer 2 vezes, enfim, eu ia sofrer mais. É porque o prazer da droga, porque ninguém se vicia em óleo de fígado, né? Não, Né? é porque é bom. O prazer da droga, quando você usa droga, tem uma cachoeira de dopamina, tal, serotonina, aquele prazer gigante. Muitos hormônios. né? Muitos hormônios. Ele fica tatuado na sua cabeça, igual uma tatuagem, né? Fica tatuado na sua cabeça. E você não esquece desse prazer. Esse prazer que faz você ir toda hora lá e você não vai ter a mesma, né? O mesmo resultado, prazer do né? início, né? Só Então, que você nunca vai ter. nunca, Aquele prazer a gente vai procurar por anos, 10 nunca vai anos. ter. Mas aquela sensação No maravilhosa início não vai ter. não tem mais, mas a gente só na vai primeira. pensar que tem. Depois, não. Depois Um é só dia ladeira tem. abaixo. É isso que é E aí os o prejuízos, prejuízo maior, né? os Porque a gente prejuízos sabe. eles não são registrados, cai no esquecimento. Agora o prazer é registrado e o prejuízo não. Então o que acontece? Eu tive 3 overdoses. Pô. Por que eu não parei na primeira? Né? Então eu precisei de várias overdoses. Tem gente que tem mais overdoses. Porque Tem você gente, estava né? procurando aquela sensação que você não ia Sim. achar nunca mais. Aquele É, prazer o que inicial, acontece? né? Vira um looping. Vira um looping, um círculo O vicioso. vício, né? E aí esses prejuízos, eles são diluídos, são esquecidos. Então, por isso que tem o grupo de A e NA. O que acontece no grupo de A e NA? Você vai lá ouvir sobre prejuízo. Sim. Você só fala, um perdeu a perna, outro perdeu o carro, outro perdeu a esposa, outro, a mãe se suicidou, o outro... Aí você fala, caraca, eu achei que eu tinha problema, chegou lá, tem mais gente com mais problema do que eu. Cheguei lá no NA e falei assim, nossa, nem vou falar. Meu problema é fichinha. Eu cheguei no NA achando que o meu problema era o maior da sala. Quando eu comecei a escutar, pô, uma mulher deixou um bilhete pro marido e se matou e falou que a culpa é dele. O outro, com 90 anos, perdeu o filho e perdeu todos os imóveis, está morando na rua. O outro, eu falei, cara, não vou nem falar. Porque, sabe, O então, problema tá pequenininho. os prejuízos são muito citados lá. E tem muita gente que não gosta de ir no NA. Mas por quê? Porque não quer ouvir prejuízo. Mas é os prejuízos que você escuta lá que fazem a gente ficar alerta. Pô, não vou naquele Na ambiente verdade, lá. cria um sentimento, né, para você começar a Ficar alerta sobre alerta. isso, né? Mas então, a sua pergunta sobre como que é o beabá, né? Como que começa, é o seguinte. Eu, na verdade, cara, tomei uma decisão para mudar de vida, tudo, e eu fiquei 3 anos sóbrio. E aí eu entrei num curso de terapeuta. Hoje eu estou há 11 anos como terapeuta, já ajudei mais de 5.000 pessoas, mas eu não tive essa pretensão de ser terapeuta, né? Eu queria ficar limpo e depois decidi o que eu vou fazer, né, da vida. Teve aquela questão da minha mãe que ela falou do humor, que eu fiquei os primeiros anos, eu não sei se foi 1 ou 2 ou 3. Eu fiquei os primeiros anos com o meu humor afetado, perdi um pouco meu senso de brincadeira, que eu era um cara, meu pai foi médico, né? Meu pai, a pessoa chegava chorando e saía sorrindo do consultório. Então eu tenho isso do meu pai, da minha mãe, né, cara, do bom humor, de ser agradável, de se dar bem com todo mundo. E isso eu perdi por causa da fissura, né, por causa da abstinência, tudo, e minha mãe me aguentou, né, nessa parte, mas graças a Deus voltou. Aí quando eu me formei em terapeuta, hoje, como que eu faço? A pessoa me acha no Instagram, @terapeuta_Sandro Barros, segue lá. Você vai lá e aí fala assim, me ajuda.
Eu falo, me chama no WhatsApp. Aí a pessoa me chama no WhatsApp. Esse é o primeiro ponto. Então me deu um oi lá no Instagram, eu mesmo que respondo, não é secretário, não é robô, não. Não é aquelas mensagens instantâneas. Automático. Eu que É você respondo, mesmo, né? eu mesmo. Eu vou lá, porque esse lado humano eu não posso perder, entendeu? Então é uma coisa que eu gosto de fazer. Aí eu falo assim, poxa, me chama no WhatsApp. E a pessoa já fica feliz, né? Fala, pô, ele passou um WhatsApp pra mim, tal. O cara dos famosos. Me chamo de terapeuta do famoso. Cada hora me chamo de um jeito. Ó, um paciente me chamou de o He-Man da dependência química. Boa, O outro boa. me chamou de Ayrton Senna da dependência química. Esses dias o Rafael me chamou de Messias da dependência química. Aí me chama de terapeuta de famosos. Messias Jesus Lua, né? E aí a pessoa me dá um oi e tal. Aí eu falo, oi, tudo bem? Como tá? Ah, é você mesmo? Não sei o quê. Eu falei, não, sou eu sim. Aí o tio fala, sou eu, não sei o quê, papapá. Aí ela, não, então, eu tô com essa questão. Eu falei assim, é pra quê? É pro meu marido. Eu falei, então, se é pro seu marido, eu preciso falar com você primeiro, né? Marcar uma sessão com você primeiro. Sim. Aí tem as 3 questões, né? Não tem dinheiro, domingo social, que eu vou explicar aí como que foi. Você Beleza. perguntou. Domingo social. Eu tô com uma restrição financeira aqui, eu só posso pagar X, vai para o sábado social, que é um preço social Sim. de acordo com o bolso da pessoa. E quem pode pagar o valor inteiro da minha sessão é de segunda a sexta. Geralmente é dividido assim. Sim. Então eu atendo todo mundo. Quem pode me pagar, quem pode pagar o valor social e quem não pode pagar. Todas as classes. Todas Você as consegue classes. atender todo Todas as mundo. Né? De A a Z, né? Bacana, muito Né? legal. E aí eu chego para a pessoa fala assim, não, mas o problema é meu marido. O meu marido que está com problema de droga. Eu falei assim, mas eu preciso falar com você primeiro. Não, mas é meu marido. Eu falo, não, olha só. Aí eu pergunto para a pessoa, quem conhece mais o seu marido, você ou eu? Ela, eu. Eu falei, então, eu conheço mais a doença. Então eu tenho que pegar um pouco do histórico do seu marido com você, Entender. entender, para ver qual é a estratégia que eu vou usar com ele. Se ele Como um quer time, né? falar, Como se fosse como um time. É, como Cada um um fica numa time. posição. É, né? como se fosse um time. Eu falei, eu quero saber se, primeiro, ele quer falar comigo? Ele sabe que eu existo? Ele viu algum vídeo meu? Ou ele não sabe de nada? Porque depende do contexto, né? Para eu estar criando uma estratégia. É como diz na psicologia, a gente é a média das 5 pessoas mais próximas. Né? Só Somos tem a que média das conhecer. 5 pessoas. Essa informação é muito boa também, é verdade. E eu tenho um poder do ambiente também, né? O ambiente tem um poder porque... Molda, né? Pô, você vê, eu fui para São Paulo, fiquei 9 dias lá. Um frio danado. Eu adoro São Paulo. 9 Eu graus. sou carioca paulistano, né? É. Eu morei lá 15 anos. Cara, 9 graus, eu fiquei 9 dias lá, que eu fui fazer 2 palestras lá. Cara, para me tirar debaixo do cobertor. Era complicado. Viu como influencia? Aqui já no Rio, já sem camisa, no inverno. Você vai para a praia, dá um Mais mergulho. quentinho. Então depende, né? Tem lugares que não tem sol, como na Alemanha, que tem algumas luzes que faz essa função do sol. Para a pessoa tomar vitamina D, alguma coisa assim. E ficar mais animado, mais querer ir pro animado. dia também, Então, né? assim, o ambiente influencia muito, né? As pessoas já uma influencia a outra, né? Porque eu estou aqui influenciando a vida saudável, né? Sim. Mas as pessoas, uma influencia as outras, né? Então, o poder do ambiente, o que tem dentro do ambiente? Pessoas. O que tem onde tem pessoas? Ideias. Onde tem ideias, tem ações. Onde tem ações, tem resultado. Então, se você mudar o ambiente, tu muda o resultado. Então, assim, qual é o ambiente que você está andando? Você que está assistindo, qual é o ambiente que você está andando? Você está andando num ambiente agradável, bacana, saudável? Quais são a média das 5 pessoas que você anda? Então, esse tipo de olhar para você, que é algo que é raro, né? O seu nariz você não consegue enxergar, nem eu, Não. né? Mas está tão perto, né? Mas ao mesmo tempo você não Faz consegue parte ver. de você, mas você acaba não conseguindo ver, né? Então, quando você se vê, quando eu falo, o pessoal fala, pô, eu incentivo a terapia, né? Porque antigamente terapia era coisa de malucos, tinha uns manicômios. Tem essa parte cultural que as pessoas têm resistência, mente fechada em fazer terapia. Mas, cara, terapia, depois que você descobre, cara, que terapia não é para quem tem problema. Problema todo mundo tem. Terapia para quem quer resolver o problema. Você tá entendendo? É, Resolver. Tem resultado, né? Quem quer sair daquele cara, problema na hora- ali para poder evoluir, né? Pô, na hora que você tá falando, o ouvido mais próximo é o seu, cara.
E você está me entendendo? Quando eu vou para minha terapeuta, né, mãe? A É. gente chega lá e fala assim: o que que a gente precisa melhorar que você está vendo e a gente não está? De repente você está vendo uma coisa Que eu não que eu não estou. É. Mas esse tipo de busca é diálogo interno, é você falar com você, cara, como que eu consigo ser a melhor versão de mim mesmo, né? Como que eu consigo ser diferente, né? Por que que eu vou ser a mesma pessoa se eu posso ser uma pessoa bem melhor, né, cara? Se eu melhorar 1% por dia, no final do ano são 365%. Verdade. Então, assim, Triplicou, você triplicou. E Sandra, agora a gente viu um pouquinho ele do lado da senhora, que eu vi que a senhora trata um pouco mais com a mãe. Como é que é esse lugar? Porque a senhora tanto viveu quanto ajuda hoje, né? Então conhece os dois lados da moeda, vamos dizer Os dois assim. lados. isso, a mamãezinha. Esse Hoje tá igual adolescente com aparelho, né? é necessário. Hoje eu estou presente na vida dela. Eu vou no salão, ela foi no salão agora, antes de vir fazer o cabelo e tal, tá bonitão. Aí Tá a bonito, moça, tá bonito, cabelo. mas aí a moça fala assim pra mim, mas a sua mãe vai demorar. E eu falei, não, mas eu espero. Ela, mas você não liga de esperar? Eu falei, ela me esperou 20 anos nas drogas. O que são 5 horas? Não é nada. Aí eu fico lá felizão. O pessoal fala assim, esse filho dela é muito maluco, cara. O cara fica aqui 5 horas esperando a mãe. Não, ele é divertido. Então, eu gosto muito de falar com as mães, né? Que as mães nunca desistam, né? As mães que estiverem assistindo aí, nunca desistam dos filhos, porque sempre tem uma luz lá no fim do túnel que pode trazer o seu filho de volta. Porque é muito importante para a mãe ter o filho de volta. Então, muitas vezes eu tinha sonos assim, e sonhos que eu ficava triste. Eu sonhava que meu filho estava se rastejando numa lama preta e eu estava embaixo de uma luz e ele fazia assim, querendo me alcançar e não me alcançava. Então, são sonhos que as mães podem, outras mães também terem sonhos assim tristes, né? E eu fiquei ali com a esperança, com a fé em poder espiritual, em algum poder, mas que tivesse um Deus que trouxesse ele. E graças a Deus ele veio, né? Então, Verdade. hoje eu vejo as dores das mães, converso com elas ou das esposas, e elas ficam tristes, choram, desabafam. Eu sempre dou um carinho especial, Uma dose de palavra, esperança, né? uma dose de Que esperança, é o nome do porque podcast, né? ele Muito vai bom sair esse da nome. droga, seja o marido, seja os filhos. Ela tem que ter essa esperança, porque vale a pena. Eu Vale entrevistei a minha mãe no meu podcast. Foi muito engraçado. Ela anunciando ela para entrevistar ela, foi muito engraçado. Então eu tenho esse canal no YouTube, né? Uma dose de esperança, e tem um canal no YouTube também, Terapeuta Sandro Barros. São Eu dois vi canais. o teu que já tá na legenda. É, O tá na Dose de legenda. Esperança eu não sabia, É, não. uma dose É. foi assim. Como que surgiu esse nome, né? Eu estou atendendo um paciente brasileiro e ele tinha muitas questões com a cocaína, né? Então ele trabalhou na polícia há 15 anos, então é um trabalho que mexe muito com o psique, né? A mente de um policial não é fácil. Você não sabe se vai voltar para casa, não sabe se vai morrer durante o dia. É estresse. Eu pego muitos casos, muitos policiais, muitos delegados que eu atendo, assim, porque não é só a questão da droga, é a questão da vida que eles levam, né? Tu é um terapeuta completo, não é um terapeuta nichado, vamos dizer assim. É, não tem esse nicho. Eu atendo, cara, eu atendo jogador de futebol, delegado, artista, faxineira, transexual que mora na Na Rocinha. verdade, filho, você vai buscar pessoas no Copacabana Palace, E no embaixo Madureira, do viaduto, em Madureira. em é. Madureira, em qualquer lugar, que a São pessoa mora pessoas, na né? rua. São Ele bota pessoas. dentro do carro dele e leva para um lugar legal, que as pessoas não têm condições É de um abrigo pagar gratuito. Não, uma tem internação. um cara da psicologia Retira que da rua ali mesmo, né? Pra Tira poder da rua. dar essa assistência mesmo pra poder Eu tenho, às posicionar a vezes, pessoa. doações de roupa que eu a gente faz recebo para doações de poder roupa. distribuir nesses lugares que... Eu pego as doações, é minha Olha. mãe que separa, né? O Não, que é de idoso, o que é de não, criança. e né? muitos, quando o Sandro pegou um ali, que ele que trabalhava na Asa Delta, tudo, ele não tinha nenhuma roupa para levar. Aí passou lá em casa, eu já fui lá, peguei toalha, peguei tudo, já fiz uma de higiene, mochila para lembra? ele, e ele foi para se internar. Esse caso aí foi A muito gente fica legal. muito feliz. Esse caso foi muito Pô, legal. bacana, Tem um legal, amigo mano. meu que também é recuperado
E ele é muito conhecido ali nas Asa Delta, ali no São Conrado. São Conrado, onde o pessoal desce com a Asa Delta ali. Qual é a função dele? Pegar a Asa Delta e tirar da areia e levar para o calçadão. Ponto. E aí ele ganha para isso. Então ele fica o dia todo pegando a Asa Delta e colocando no calçadão, né? Porque toda hora tem gente pulando ali e tem que sair porque tá chegando outro. Então vai. E aí ele me ligou e falou: Sandro, você precisa ajudar um amigo meu, cara. Ele me ensinou a trabalhar. Graças a ele que eu estou trabalhando aqui, né, pegando as Asa Delta. E ele tá sem casa, sem nada, tal. Eu falei: não, eu vou ajudar ele. Aí fui lá. Aí fui lá, sentei com ele, já tinha uma certa idade, né? Já um idoso, né, praticamente. É um idoso, Com viu? 50 e poucos anos, tal. Cheguei lá: ô, tudo bem? Ô, tudo bem. Destruído, né? Destruído, chorando. Na maior Fiquei mó pena. tempão com ele, abracei ele, que é o que a gente faz, né? A gente não julga, não acusa e não condena, porque isso a família já faz, algumas, Sim. e a sociedade faz também já. Então a gente faz o Porque acolhimento. é isso que eu ia falar, eles querem o acolhimento, eles querem ser acolhidos, um abraço. Acho que é um abraço. A diferença Faz, porque tremenda. você não liga se a pessoa está suja ou não, se você está com camisa limpa ou não, depois vai para a lavanderia. Quando eu tiro as pessoas da rua, coloco no meu carro, aí as pessoas ficam assim: mas eu tô sujo. Eu falei: mas o Lava Rápido tem família também, pô, eu tenho que levar para lá, tem que trabalhar. Eu levo pro Lava Rápido, depois eu abro o vidro devagarzinho, assim, né? Muito engraçado. O mais engraçado é que às vezes tem alguns lugares que o Sandro pode levar assim, aí o dono lá do abrigo fala: ó, você pode trazer 3 pessoas, o Sandro bota 5 dentro do carro e chega. Ah, mas ele, Aí o moço até, o dono, ele fala, ele já ri, fala assim: já- eu falei que tinha vaga para 3, só tinha 3 campos, só às chegou vezes eu fico rodando, cara, vou para um lugar. Ah, ele não tem coragem de não levar. Não, mas teve um dia que ele falou assim pra mim: ó, você pode, porque ele não me conheceu muito bem, né? Aí ele falou assim pra mim: você pode trazer quantas pessoas você quiser Ih, aqui. deu Eu falei: cartão você não branco, sabe do já que você era. tá falando. Aí eu cheguei com uma galera, entendeu? Eu cheguei com uma galera. Foi mesmo. Aí ele falou assim: caraca, aí ele fez um podcast comigo, né? Porque ele começou a falar das. Eu também trabalhei com festas, né? Com eventos. Também? Eu era relações públicas do Café de la Musique, Caramba. né? Pô, que é uma boate, Que é uma boate super top, famosa é. e tal. Super E eu top, recebi né? os famosos, né, os milionários. Os caras gastavam 500 mil numa noite. Caraca. Os caras não roubavam o carro do pai, os caras roubavam o jato Jato. do pai. Era outro patamar. Outro nível, outro nível, né? Outro Teve um patamar. dia que eu tava na noite lá, o cara falou assim: pô, roubei o piloto e o jato do meu pai, tô com 10 amigos ali, gastou 500 mil. É essas questões. E eu trabalhava com esse público. né, em São Paulo, né, que tinha Café de la Musique em Trancoso. Sim. Trabalhei com o Álvaro Garneiro, né, que faz o programa 50 para 1. Sim. Né, da Record, bonitão ele, beijo, Álvaro, esse aí me adora. E hoje é muito interessante, né? Que a gente vai nos restaurantes que eles têm hoje em São Paulo, são bem Hoje ele recebidos, só que ele não tem mais vício Beba minha nenhum, água, né? bebe só água, Sou e amigo eles ficam dele. felizes também de ver, né? Eu me lembro que o Álvaro, A evolução também, eu né? me lembro que o Tava Álvaro, eu subindo. estava no Café de la Musique em Trancoso, o Álvaro falou assim: cara, alguém precisa apagar essa luz aqui, né? Porque ninguém estava conseguindo pagar uma luz lá. Que era uma luz que estava em cima do DJ, estava incomodando o DJ. Eu acho que era o David Guetta, a Loki, era alguém. Gui Borato, Eu me lembro, eu sou da época do Gui Morato. O Gui Morato eu sou da época também, que eu trabalhava com nós. Mas era uma galera assim que dá alta mesmo, né? E aí eu cheguei pro Álvaro, o Álvaro falou: pô, cara, me chamavam de carioca lá em São Paulo. Eu virei o Carica, né? Carioca pra lá, carioca pra cá. Aí me chamavam de paulista aqui no Rio. Eu falava: cara, decide, né, cara? Você é carioca ou você é Aí paulista? me chamavam de carioca lá no Rio, eu fazia os eventos todos e tal. Aí o Álvaro: Carica, pô, tenta apagar essa luz aqui que ninguém consegue. Aí eu olhei pra ele e falei assim: o possível eu faço agora, o impossível demora 5 minutinhos, deixa comigo. Aí eu falei assim pra ele, né, passei maior segurança pra ele, ele falou: caraca, beleza. Aí eu virei e falei: como que eu vou apagar essa luz? Foi bonita pra caramba, né? Eu faço. Aí eu falei: cara, eu faço, mas agora eu tenho que resolver. Mas é aquela coisa do universo, né? O universo escuta tudo que a gente Conspira, fala, né? né? Sim. O Wi-Fi humano, né? Assim, do universo. Aí, cara, juro, 3 mil pessoas na festa. 4 da manhã, tudo escuro. Quando eu falo isso pra ele e viro, passa um cara com um colete escrito eletricista. Eu falei: mentira.
Mentira! Eu olhei pra cima e falei, ô, não é possível, né? Aí eu cheguei pro eletricista, eu falei, cara, se você não me ensinar a apagar aquela luz, eu vou ser demitido, cara. Você, por favor. Tem Ele, 4 minutos e meio, né? Ele falou, 30 segundos. ele falou, tá aqui, ó. Me levou lá e pum, apagou. Resolveu rapidinho. Pô, eu cheguei lá, e aí, Álvaro? Caraca, como tu conseguiu? Não sei o quê. Mano. Falei. Segredo não conta, agora já é. Eu falei, ó, se você precisar de um elefante rosa, você me pede que eu traga um branco e pinto de rosa. Ele ri pra caramba. Então, eu sempre fui um cara assim, sabe? Eu acho que, eu acredito, eu percebo, né, que essa minha carreira de relações públicas, que eu trabalhei muitos anos, né? Campos do Jordão, Guarujá, São Paulo, Rio, Trancoso, Café Della Musique e outros nomes como Lotus e outras, Kiss and Fly. Eu trabalhei em muitas festas da alta sociedade. Então, nas festas da alta sociedade, você trabalha à tarde e recebe o pessoal à noite, né? Então, eu fazia a lista VIP, eu dava as pulseiras, eu dava os camarotes, eu fazia os VIPs, eu organizava toda a engrenagem de uma festa de alto nível. Então, isso eu me relacionava com muita gente, com segurança, com DJ, com barman, com os donos, né? Tinha o... Com os famosos, com os convidados, com as meninas, que precisa ter mulher bonita também, nesses eventos, senão não dá certo. Ninguém vai gastar 500 mil num camarote sem mulher bonita. Então, assim, tem várias questões que tem toda uma jogada ensaiada para os Criar aquele foguinhos lá. O ambiente, né? Pra montar o ambiente. Eu promovi o álcool, né? Porque eu era relações públicas. Então, hoje eu estou promovendo, né, a sobriedade da água. Água é vida. E aí Água é nisso vida. juntou essa minha vivência, né? Vamos falar de vivência. Às vezes me chamam de doutor, né? Eu falo, não, eu não sou doutor, eu sou terapeuta que estou estudando psicologia. Quem sabe um dia, pela fé, eu sou doutor, né? Mas se eu for doutor, que eu seja doutor da experiência, né? Sim. Doutor em experiência, que é essa experiência de boates, né? De festas pelo Brasil afora, experiência em hotel, que eu trabalhei no Clube Med, que é um hotel top de linha. Eu fui GO lá, gentil organizador, ficava chamando as pessoas para jogar futebol de sabão, para fazer teatro, para fazer as coisas. O ator, né? O lado de ator, porque eu fazia muitas peças, tal, decorava textos, tal. Vendedor, sempre fui vendedor de loja de shopping. O RP ele vende vender evento. Fui corretor. Comunicação, né? Sempre fui da área de comunicação. Então, quando eu comecei como terapeuta, eu me lembro, cara, que eu não pensava assim em ser o terapeuta Sandro Barros. Não foi essa a questão. Eu estava 3 anos limpo, falei para minha mãe assim, falei, mãe, eu estou 3 anos limpo, graças a você. Eu devo a minha vida à minha mãe, né? Minha mãe é a pessoa que eu mais amo, que eu sou mais grato. E aí eu falei, mãe, é meu aniversário hoje, 28 de outubro. Estou 3 anos limpo, eu quero me dar um presente. Aí tive essa ideia, falei, pô, mãe, eu já sei, eu vou num grupo de NA, conhecer o NA, porque geralmente o pessoal começa do NA. Eu, 3 anos limpo, queria conhecer o NA, totalmente diferente. Não é assim que a banda toca, geralmente. Aí ela falou, vai lá, vai lá. Aí eu, na Barra, o NA era no Parque das Rosas, eu moro ali perto do Mandala, Novo Leblon. Eu falei, pô, sem carro, duro, porque, pô, parei de trabalhar por causa de me relacionar com as pessoas. Minha mãe me bancando financeiramente, eu morando na casa da minha mãe, mas eu estava sóbrio. Tem uma frase que é assim, um dia lúcido é um dia bem sucedido. Né? Verdade. Viva quem viver, morra quem morrer, eu vou ser o cara mais sóbrio do planeta, né? Então, assim, meu patrimônio emocional é a sobriedade. Se você colocar 10 milhões de dólares e a sobriedade, eu vou na sobriedade. Você tá me entendendo? Então, assim, eu estava muito comprometido. Porque o comprometimento emocional é o combustível da vitória. Né? Eu sou um cara muito comprometido. Aí minha mãe via, né? Eu passei credibilidade para minha mãe, né? Falei, mãe, eu vou lá. Chegou no Parque das Rosas lá, eu não achava o NA. Aí passou uma senhora, eu falei, senhora, onde fica o NA? Se a senhora sabe? Ela falou assim, é aqui na Câmara Municipal, em frente à praça, né? Sim. Eu falei, legal. Quando eu subi a escada, eu caí no curso de terapeuta. Estava tendo uma aula sobre dependência química com um professor bam, o top de linha, o cara que dava entrevista na Globo News, que o cara ia para Harvard, e o cara, eu não sabia, mas eu via que o cara era muito bom. Falei, caraca, o cara parece o Neymar da dependência química, mano. Falei, caraca, o cara é muito bom. Aí cheguei,
Falei assim, caraca, não é possível, esse cara já deve ter vivido isso. O cara falar com essa propriedade, com essa autoridade, cara, o cara é muito bom. Muito Aí eu bom. sentei sabendo que não era o NA ali, porque o formato era a faculdade, não era aquela roda, né? Que o NA geralmente é uma roda de cadeira, né? Aí eu falei assim, cara, mas assim mesmo eu vou perguntar. Chamou a moça do lado, eu falei assim, dá licença, aqui o NA? Porque eu falei, quem sabe surgiu um novo formato, modelo, né? novo Novo formato. modelo, né? Aí eu falei assim, Verdade, aqui o evoluiu, NA, evoluiu. aqui o NA, ela falou, não, aqui é um curso de terapeuta em dependência química. Eu falei, poxa, cara, devido ao professor, começou assim esse podcast, né? O cara que sabe ensinar, não é só o cara que tem o conteúdo, mas o cara que sabe passar o conteúdo. Foi assim que a gente começou aqui. Aqui é a nossa Aí eu falei assim, É. pô, então é um curso de terapeuta, ela é. E se eu quiser, aí despertou interesse, né? Sim. Aí eu falei, e se eu quiser fazer? Aí ela olhou pra mim e falou assim, precisa estar 3 anos limpo. Caramba, Tô, cara. 3 Eu falei, hoje eu faço 3 anos limpo. Nossa. Ela olhou É pra mim e muita falou coisa, assim, Muita coisa. Coisa vai se do matricular. universo. O universo conspirando a todo tempo. Quem me matriculou foi Deus, cara. Foi Aí Deus. eu só fui lá. Aí ela Só falou, foi pela intuição. Ela falou É tá? inédito ela mesmo. falou, requisito para fazer esse curso pra você estar 3 anos limpo. Eu falei, eu tô 3 anos limpo. Isso tudo cochichando que o cara tava dando aula. A sala lotada, mais de 100 pessoas. Ela falou, vai ali atrás no final da aula ou agora, vai ali e faz sua matrícula. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, é gratuito. Eu falei, cara, eu fiquei sem graça. Eu falei, cara, É pra tem fazer. que fazer. É pra Chegou lá, Inédito. era meu aniversário. 3 anos limpo e de gratuito. Eu não tinha dinheiro para nada, né? Eu não tinha dinheiro. E dinheiro é gatilho, tá, pessoal? Dinheiro é gatilho. Então, dinheiro, quando eu estava no consumo, eu parecia Silvio Santos, queria pagar tudo para todo mundo. Chegava em casa sem R$1, não tinha dinheiro nem para o metrô. É melhor Entendeu? não ficar com dinheiro. Aí foi o que tu falou, foi muito Deus. Então esse foi o começo Esse do foi o começo. terapeuta. Não, eu liguei para minha mãe, foi o começo. Aí eu liguei para minha mãe, como que tá o grupo genial? Eu falei, mãe, eu estou Sou no curso de terapeuta. terapeuta agora. Aí minha mãe falou assim, eu posso fazer também? Eu falei, pode. aí eu Aí ela quis pegou o fazer táxi e também. se formou comigo, pô. Ah, fizeram Caramba. juntos. Fizemos No mesmo junto, curso. né? Pô, que legal. Fizemos Então, junto, né, mano? É. Ou seja, o Sabe? cara lá de cima matriculou os dois, É, né? matriculou os No mesmo dois. dia, né? Mãe e filho. Mãe e filho. Pô, que bonita a Obrigado história, por não né? desistir de mim, tá? Nunca Eu te amo. desisti dele. Então, Aí Sandra, foi- esse foi o começo. Aí foi o começo. Então, Aí como foi o começo, aí eu fiz um curso de terapeuta, depois eu fiz um curso de acompanhante terapêutico, que são duas funções diferentes. Tinha 2 cursos diferentes. É, depois e ela eu também, fiz. então ela hoje acompanha as mães. Como? Dá uma volta no calçadão, vai no salão com as mães, né? Você que é mãe, que precisa de um apoio emocional, de um suporte É emocional, verdade. contrata a terapeuta Sandra Barros. Estou disponível para É, dá um ajudar. pedalinho na lagoa com a terapeuta Sandra Barros. É, conversar, cafezinho, tomar um cafezinho, Não, É. Sandra, foi Diálogo terapêutico. Foi assim que planejar a começou mente, tudo, dar umas né? sugestões legais. Foi, o que começo deu foi certo para esse. mim, É. vai dar certo para as Então, outras, né? Sandra, acho que a gente vai ter que ter um segundo Ixi, episódio. acabou o tempo, Vai ter né? que ter um segundo episódio. É, tudo Então, a bem. gente chegou no começo, agora no próximo a gente vai mais Isso. adiante. Vai virar uma série, né, Vai cara? virar uma Não série. vai virar uma série. Não, e interessante que aí, depois que eu comecei a estudar, né, e me formar em terapeuta, como que eu ia praticar isso? Você sabe como eu começava a praticar? Eu comecei a colocar um travesseiro como se fosse uma pessoa, chamava de Wilson, lembra do filme? Não, a bola, né? Mas não era travesseiro, não era bola. Colocava o travesseiro e falava, e aí, Wilson, como que foi seu dia hoje? E comecei a atender o travesseiro. Todo dia eu treinava. Ficava treinando. Aí depois eu pedi para minha família toda ser meu paciente. Eu falei, pô, vocês podem ser atendidos por mim? Aí depois, para pegar a prática, né, cara? Para ter segurança, né? Mas tudo que eu comecei, né, tanto palestra quanto live, quanto podcast, quanto atendimento, eu comecei com a perna tremendo, mas depois eu fui me... na hora de Vai pegar se o ambientando. microfone, É, né? A pessoa fica Pô, Mais tremendo. legal. tenso e tal, né? Mas depois Não, bom Mas saber. vai hoje- ser normal. Hoje é natural, hoje é de Hoje cara. é tudo natural. Não, hoje a gente está feliz, porque eu estou com o Instituto Sandro Barros, estou atrás aí de verba política para viabilizar, né? Se hoje sem a verba política eu consigo ajudar de 5 a 10 pessoas por dia aí na rua, Imagina como. imagina com, né, uma verba política aí.
para poder fazer os projetos, né, É. viabilizar, empregar as pessoas, É. não sei o que. Eu Fazer a queria- máquina girar, né? porque eu quero Ah, deixar aquela uma semente, né? oportunidade. Minha mãe está com 70 anos, me teve com 19, eu estou com 50, está com 71, né? 71. 71 eu vou fazer Parece. 51. Não parece, é novinha. Obrigada. É uma menina. E aí eu Verdade. queria deixar uma semente, né, cara? O Instituto Sandro Barros, para alguém saber que teve um cara que passou aqui, né? Que viveu nas drogas e encontrou alegria na sobriedade. É essa a minha função, tá? Isso é o mais importante. Esse é o mais importante. No atendimento, Aqui, quando eu existe ajudo a alegria na pessoa a encontrar alegria na sobriedade, eu fiz meu trabalho. E ela nasce de novo. Ela nasce, pessoa. porque não é força de Pessoa. vontade, é força de visão. Entendeu? Se a pessoa se vê sóbria, ela consegue ficar sóbria. Às vezes a mãe ou um parente fala, ele não tem força de vontade. Não é isso, ele não tem força de visão. Então, o que eu faço? Eu chego Dá essa visão. eu chego para o paciente e falo assim, você tem DNA de campeão, meu irmão. Você tem uma força dentro de você que você não conhece. Você não sabe. Você precisa se ver sóbrio. O cara é mesmo, que tal. E aí começa, foi assim que começou, né, o podcast Uma Dose de Esperança. Eu atendendo um policial lá, que eu estava falando da Flórida, Sim. e aí a mulher dele, online, sem conhecer o cara tá mais de um ano limpo. O cara teve que vir pro Brasil para me conhecer, Caramba. entendeu? E aí a mãe dele, tipo, tá bem, tá feliz, o irmão tá feliz. Aí a mulher dele, que agora ele vai ser pai, mudou a vida Maravilha, completamente. Legal, hein? Aí a mulher dele falou assim para mim, você mudou a minha vida, a vida da minha família. Pô, isso não Você tem para preço, mim né? é uma dose de esperança. Aí eu falei, Aí, cara, é uma essa. dose de esperança é o nome do meu podcast. Pô, A que prevenção é a melhor solução, é da palestra. Uma dose de esperança do podcast Nós é já- muito a minha cara. Nós já fizemos até a caneca, uma dose de Podia ter trazido para ele. esquecemos. Pô, você vai no meu podcast, vocês Pô, dois, cara. Vai ser uma Vamos conversa entrevistar boa. vocês. Muito pô. legal. Muito legal. Pô, Sandro, desculpa aí ó, o tempo, Ah. né, cara? Não deu. É isso. Quando é tão Muita bom, quando é tão bom, o uma hora vai negócio embora. é muito rápido, né? Rapidão. Mas ó, um segredo muito importante na mensagem final, minha, pelo menos. É isso que agora que a gente entrar nessa parte. A mensagem final, não aquela mensagem pro agora, mas Pro a agora. mensagem que vai ressoar durante anos e anos. Porque a Isso. internet hoje é uma cápsula Isso. do tempo, É né? verdade. Antigamente a cápsula do tempo, a gente fazia as cartinhas e enterrava É. e vinha depois. É verdade. Hoje não, hoje a internet tá aí para muito, quero- muito eu tempo. quero- Ad eterno. Eu quero, antes de tudo, agradecer vocês, né, que vocês Obrigado. né, Eu conduziram o trabalho muito bem, deixaram a gente à vontade, né? E a gente foi a gente, né? É. As pessoas falam muito, pô, eu gosto de falar com você porque você é o membro do Instagram, não é um cara diferente na vida pessoal, eu sou o mesmo cara, transparente, verdadeiro, a gente tem isso, né? Eu não tento ser uma pessoa que eu não sou, né? Eu sou eu, né? E tem um cara na psicologia que fala assim, domine todas as técnicas, Jung, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas na hora de lidar com o ser humano, seja um ser humano, né? Então, eu sou um cara muito humano, minha mãe também. Então, o recado que eu deixo é que o orgulho mata. O orgulho, ele mata, né? Então, Isso é peça verdade. ajuda. É um ato de coragem, de sabedoria, não é de fracasso. Me ajuda. A dependência química é a única luta que você vence se rendendo. Você tem que se render, aceitar. O judô você luta até o final, o futebol você luta até o final, a esgrima você luta até o final. Mas a dependência química a gente se vence como? Se rendendo. É isso aí. Mãe, me ajuda, acha um profissional para mim. Amigo, arruma um terapeuta para mim. Vai você, eu chamei a ambulância para mim mesmo. Na época que eu tive esses problemas, eu chegar nesse ponto, né, de aceitação, de se De render, coragem, né? de coragem. Então você aí que está do outro lado, que está assistindo, sabe, não desanima, sabe, tenha fé aí É verdade. na sua espiritualidade, né? É importante fazer esporte, é importante dormir bem, se alimentar bem, porque no consumo de drogas você não come, não dorme, não faz É nada, verdade. né? Você Então, tem rotina, né? Você tem essa O cara que consome rotina, droga, ele não tem né? rotina, né? e acreditar em você, para Tem vencermos que na vida, ocupar né? o tempo com coisas Com coisas saudáveis. Para vencer, Esporte, correr na praia, isso. futebol, olha quanta coisa boa. Academia, um monte de coisa boa para poder Isso, fazer. Se você muita quiser coisa também boa. falar para as mães, a gente só É, entende eu- a Mensagem né? da senhora. Eu Vai lá. falo para as mães, só entende de lágrimas quem já chorou. E nunca perca a esperança, porque um dia o seu filho volta, uma hora ele acorda Isso aí. para a parte boa e vocês vão reviver muitas coisas boas, como eu revivo hoje com meu filho. Obrigado. Vale a pena.
Vale a Que pena. bonito, que lindo. Eu fui resgatado para resgatar, né? É verdade. Vamos resgatando vidas. Ela está agora Esposas, resgatando o mãe. filho, eu estou resgatando a mãe também, É. porque 20 anos nas drogas eu ficava longe da minha mãe, né? Foram 20 anos perdidos que vai ser somado. É uma- Não, é porque assim, no consumo é o seguinte, ou você, quanto mais perto da família, mais longe das drogas. Quanto mais perto das drogas, mais longe da família. Para vencermos na vida, Isso é temos verdade. que acreditar em nós mesmos e confiar no nosso potencial, né? Acredito em você. E amar a família, né? Pai, mãe. É verdade. São os Valeu. pilares, né? São os pilares ali, né? Valeu, Obrigadão, Estrutura. Sandra. Obrigadão. Obrigadão, Sandra. Sandra e Sandra. Sandra e Sandra. Adu. Foi ótimo. Não, Estamos- brigadão. estamos às Obrigado, tamo ordens. junto. Câmera 1, 2 ou 3? Encerramento. E Aqui? essa aqui. Aí. Pessoal, finalizamos aqui mais um programa. Foi fantástica essa conversa. Vai ter a parte 2, porque não chegamos nem à metade do que estava preparado. Sim. Isso porque teve uma resenha antes. Então, galera, acompanha aí o canal, se inscrevam. E o próximo episódio vem com tudo. E peçam aí, Sandro, parte 2. É isso aí. Valeu. Peçam ajuda, sempre. Isso aí.